Olá, eu sou Wilton Santana Filho, conhecido como Wilson da Pissarra, né? Resido aqui na Pissarra, sou neto de Antônio da Pissarra, antigo coiteiro de Lampião. Neto, filho adotivo, minha mãe ficou viúva grávida e afilhado de batismo. E convivi muito com ele, né? Até a morte. Antônio da Pissarra nasceu aqui nessa fazenda, na Fazenda Pissarra, no dia 12 de abril de 1895, às 4 horas da tarde de uma quarta-feira de treva da Semana Santa. E criou-se aqui, daqui para o sítio Saquim. Que a maioria dos fazendeiros daquela época tinha uma gleba de terra no sertão e uma na serra. Normalmente passava o período chuvoso no sertão e o período seco na serra, devido à abundância de boa água e o clima mais ameno. Então ele nasceu e se criou aqui na Fazenda Pissarra, daqui para o Saquinho, né? Até casar e morar em Brejo. Quando ficou viúvo, ele casou em 1913, ficou viúvo em 1918, porque a esposa morreu de gripe espanhola, aquela epidemia que teve, 1918 a 20. Aí ele volta para cá, aí casou com uma ex-cunhada, um irmão adotivo dele, que ele era filho de Vicência Teixeira Tavares e Nicolau Rodrigues Leite, um paraibano de Conceição do Piancó. Mas ele morreu de problema cardíaco e a mãe ficou viúva com 7 filhos. Ele tinha 4 meses de idade. Então a irmã, que era dona da Pissarra, Rosa Tavares, se ofereceu para criar o afilhado, que tinha 2 anos. O pai enfermo pediu, não, cria Antônio, que tem 4 meses, vai ter afeto a vocês de filho. Esse outro é muito apegado à mãe. Então ele foi criado por uma tia. A tia se chamava Rosa Tavares. E o segundo esposo dela se chamava Zé Dantas, que era dos Dantas de Missão Velha, lá do Arraial. O primeiro marido dela morreu antes de Antônio da Pissarra nascer. Era Antônio Luiz Tavares, né? Ele teve 2 filhos, um Antônio Luiz Júnior e Zé Luiz Tavares. Zé Luiz Tavares também casou com uma moça de Brejo Santo. Zé Luiz Tavares é avô de Dr. Plínio, é avô de Altamira, de Dr. Ranilson, né? Era primo legítimo e irmão adotivo de Antônio da Pissarra.
Antônio da Pissarra era o antigo proprietário dessa fazenda, que incorporou ao próprio nome, a Fazenda Pissarra. Ele, quando jovem, o pai queria que ele estudasse e o sonho dele era ser vaqueiro. Então o pai fez um acordo. Naquela época, início do século passado, você aprende a ler uma carta e escrever outra, que eu lhe dou um uniforme de cor e você toma de conta da luza do gado. E assim fez. Por volta de 15, 16 anos, ele já era dono da luza do gado aqui na Fazenda Pissarra. E de um sítio na serra. Né? Aqui, vizinho, tem o Baixio dos Bastos. Pertencia à família Bastos de Brejo Santo. Bastos e Basílio. Toda a região era deles, dessa família. O pessoal andando por aqui fazia pouso na Pissarra, né, que fica a 5 quilômetros do Baixio, e nasceu uma paquera, um namoro entre ele e Antônia Bastos. Antônia Bastos era sobrinha neta do Coronel Basílio. Ela era neta de Antônio Bastos, Antônio Gomes Bastos, irmão do Coronel Basílio. Ela era sobrinha neta, ela era filha de Luiz Bastos. Né? Luiz Bastos era sobrinho legítimo do Coronel Basílio. Né? Mas quando Antônio Pissarra começou a namorar com ela, Luiz Bastos já era falecido. Casaram, muito jovem, ele com 18 anos, ela com 15, né? E ele foi morar em Brejo Santo. Se incorporou totalmente à sociedade brejo-santense. Né? Na época, ela era filha única, né? E ele passou a tomar de conta das propriedades delas e do que ele tinha aqui na Pissarra. Vivia daqui para o Brejo Santo. Né? Ele não fazia o papel de vaqueiro comum, que tomava a obrigação de uma fazenda. Mas quando precisava de um cara que sabia ler, escrever, para fazer uma viagem, tocar uma boiada, ele fazia muito isso. Ele, Pedro Tavares. Pedro Tavares era pai desses Tavares de Brejo Santo, de Pedro Tavares, de João Moura. Eram compadres e amigos. Inclusive o Coronel Basílio, aqui e acolá formava boiada para mandar para Arco Verde, Rio Branco na época. Né? E só confiava a eles a incumbência, porque antigamente os boiadeiros vinham com o dinheiro, compravam o gado aqui e levavam. Só que começaram a matar boiadeiro aqui para ficar com o dinheiro. Há relatos na Fazenda Custódio, há relatos na Fazenda Nascença com os irmãos Santos. Então eles passaram a comprar, a palavrar, o cara deixava o boi no Rio Branco e trazia o dinheiro. Então precisava de homens de confiança, de um certo nível. E para esse empreendimento no Brejo, normalmente ia Pedro Tavares e Antônio da Pissarra, para levar o gado e trazer o dinheiro. E o Coronel Basílio não tinha uma grande criação de gado. Ele gostava do negócio dele na medida, mas tinha dinheiro e comprava muito gado na vizinhança, formava uma boiada e confiava a eles.
Então, por muito tempo, ele foi um prestador de serviço do Coronel Basílio, além de ser casado com a sobrinha neta do Coronel Basílio, né? Agora, quando foi em 1918, ele casou em 1913. Em 1918, ele perde a esposa. Tinha nascido um casal de filhos, Lulu Pissarra, Luiz Teixeira Leite, que ganhou esse nome de Luiz em homenagem ao avô, Luiz Bastos, sobrinho do Coronel Basílio. E a esposa dele morreu de gripe espanhola, em 1918. Então, nessa época, ele volta para Pissarra. Inclusive, esse apelido de Seu Tonho da Pissarra, ele ganhou em Brejo Santo, quando morava lá. Por quê? Ele morava na antiga casa de Seu Tonho Bastos, avô de sua esposa. E tinha outro Seu Tonho Basílio, que morava na Taboqueira. Então, quando alguém se referia a Seu Tonho, o pessoal perguntava qual o Seu Tonho. Quando se tratava dele, dizia Seu Tonho da Pissarra. E por esse apelido ele viveu. Aqui é o irmão mais velho de Antônio da Pissarra, né? Ele foi levado daqui pelo colega de seminário do Padre Cícero, Padre Joaquim Manuel Sampaio, que era o elo de ligação entre nossa família e o Padre Cícero. Nosso prestígio com o Padre Cícero se devia a essa amizade de seminário. Ele levou ele daqui para estudar em Iguatu, onde ele era vigário. De lá ele foi estudar nos Maristas de Belém do Pará e de lá foi fazer faculdade de Direito no Rio de Janeiro, na capital federal. Lá, como era ligado ao clero, conheceu uma sobrinha do primeiro cardeal da América Latina, o cardeal Arco Verde, uma pernambucana daqui do Rio Branco, e casou com ela. E só teve um filho com ela. Ele seguiu a carreira de diplomata e não chegou à cabeça, a diplomata mesmo, mas foi adido da Embaixada do Brasil em Nova York, foi adido da Embaixada do Brasil em 2 países da Europa, né? Mas seguiu a carreira de diplomata Tito Livre Teixeira Leite. Esse outro era Luiz Gonzaga Teixeira Leite, o penúltimo irmão de Antônio da Pissarra. Antônio da Pissarra era o caçula e esse aí era seu penúltimo irmão, mais velho do que ele 2 anos. Esse aqui foi um alto comerciante em São José dos Campos, em São Paulo. Foi levado por aquele para estudar, mas preferiu o comércio. Aí foi servir o exército em Caçapava, de Caçapava casou com uma moça de São José dos Campos, filha de um italiano, e se estabeleceu lá. Tinha um grande armazém, uma rede de distribuição, as Casas Teixeira, em São José dos Campos. Esse aqui é Antônio da Pissarra, né? O personagem que vocês... Antônio da Pissarra foi muito envolvido com o cangaço e entrou nesse envolvimento por acaso.